Pronto, bora começar. Hum... Bom, galera, bem-vindos ao último dia do nosso Code Camp. Vocês estão me ouvindo direito? Sim. Sim. Tá, beleza. Então tá, a gente vai estar falando sobre desenvolvimento nativo, usando o React Native. Mas antes disso, a coisa mais importante de todas, que eu fui precipitado e já fiz, o jogo normal. Tá, nativo. Geralmente quando a gente está falando de desenvolvimento nativo, a gente está falando de aplicações que são para aparelho celular, eles vão rodar direto na tua máquina, tua máquina vai entender aquele código. No caso do Android, a gente tem Java e tem Kotlin. Kotlin é mais recente, Java é mais velho. No caso de iOS, a gente tem Objective-C e Swift. Novamente, Swift é mais novo, é melhor. React Native foi uma solução criada pelo Facebook para resolver esse problema, porque antigamente, se tu quisesse um aplicativo que rodasse tanto em Android quanto iOS, tu teria que ter dois aplicativos diferentes, basicamente, um código para cada. Aí o Facebook criou a solução para poder resolver esse problema. É você tipo um código para ambas as plataformas. Só que desenvolver com React Native é bem difícil. A API nativa dos dispositivos são bem complexas. Então a comunidade desenvolveu uma solução, que é o Expo, que é Brian, uma. Opa, estão pedindo pra você ligar a câmera. Tipo, eu não sei ligar, se é sério ou não, mas estão pedindo pra você ligar a câmera. ligar a câmera? Como assim? A câmera do webcam. Ah, não, não vou fazer isso, eu odeio minha cara. Mas eu acho que fica melhor, tipo, pra dar aulinha e tal. Só fica a sugestão. Mano, eu tô horrível, mano. Tô parecendo um mendigo. Você é lindo, Brian. Tá, o Expo é uma solução criada pela galera do Facebook para facilitar o desenvolvimento de React Native. Tipo, você poder testar direto no seu celular sem problema. Já tá rodando webcam. Ah, tá. Tá. É basicamente para facilitar a nossa vida e deixar que o desenvolvimento seja mais fácil. Aí o Expo é uma ferramenta em JavaScript. Para isso, a gente tem que usar o Expo Client, que é aquele aplicativo que eu mandei vocês instalarem, que é basicamente para você poder ter uma plataforma e testar direto no seu celular sem problema. Bora pro código entre aspas. Isso aqui é porque antigamente você tem que instalar isso durante a aula, mas eu mandei antes, então é esperado que vocês já tenham. Aqui a gente instala com npm instala -g para instalar global, expcli. Talvez vocês precisam colocar sudo aqui no começo, como sempre, se o seu npm precisar de sudo. Para inicializar um projeto, a gente usa o comando expo, que a gente instalou com expcli. Você dá um expo init, o nome do seu projeto aqui. Isso aqui é uma coisa mais nova que tem no Expo, que é a opção que você colocar um traço template. E aí, aqui depois você coloca algumas opções. Por padrão, o Expo tem três opções, que é o Blank, que é o que a gente vai usar, que ele é o melhor, é o que a gente usa na orquestra. Também tem o Tabs, que ele é uma aplicação um pouco mais completa, só que ele tem tanta coisa que às vezes atrapalha, então raramente uso ele. E tem o Bare Minimum, que praticamente não faz o menor sentido usar ele, porque ele é a mesma coisa que React Native puro. Então não faz muito sentido. E também uma possibilidade que veio mais recente é você colocar seu próprio template aqui. Assim você desenvolveria uma aplicação, você desenvolveria o seu template, tipo, você criaria uma aplicação Expo, colocaria o que você queria em todo o seu projeto, tipo, eu quero tal biblioteca em todo o projeto meu, quero tal formato de aplicativo. Aí ele faria isso por você. Aí você publicaria como pacote npm, você só coloca aqui. A orquestra está no caminho de desenvolver a própria dela, novidades em breve. Para você inicializar seu projeto, dentro da pasta do seu projeto, você dá ou um Exp Start ou um Yarn Start. Eu prefiro dar Yarn Start, mas tanto faz. Vai rodar do mesmo jeito. Tá, falando um pouco mais do código em si. O React Native não tem div.
ou nada que vocês estão acostumados da web. As tags da web são para aplicações web. React Native não é web, é mobile. Então, basicamente, o que ele faz é simular uns outros formatos que tem para mobile dentro do JavaScript, para facilitar a nossa vida. Então, o que a gente geralmente chama como div, o mais próximo que vai ter é o view, que ele é literalmente um bloco de código. Geralmente, uma aplicação React Native vai vir nesse formato. Você dá um import do React, porque toda aplicação tem que ter isso. Depois você dá um import view from React Native, que é esse pacote React Native. View é um componente que você importa direto dele e geralmente a aplicação vai ficar dentro de uma view. A não ser que você esteja fazendo uma aplicação mais complicada e isso eu vou explicar mais para frente. Mas é isso. A view é o que você seria como a div antigamente. Sobre texto. Diferente da web, a gente não pode tacar texto em qualquer lugar. Na web, se você tacar esse texto fora de tudo, ela ainda funcionaria. Aqui não. Aqui o texto tem que ficar especificamente dentro da tag text. Aqui dentro. Se você não colocar aqui dentro, vai dar um erro. Eu me lembro que durante o desafio do Covid-19, eu e Yuri passamos quase uma hora tentando resolver um problema, que no fim das contas era só uma barra de espaço aqui na frente de um view, que não estava dentro de um texto. Isso atrasou a gente uma hora. Fantástico. E acho que a última tag importante mesmo de se saber é a tag de imagem. Essa é a mais parecida que vocês vão encontrar com a da web. Ela é literalmente uma tag image, ela se fecha. A única diferença é que o source tem que ser um dicionário e a chave URI é o caminho da sua imagem. Ela pode ser tanto uma imagem local, onde você teria que colocar um require, ou ela pode ser uma imagem na nuvem que você só coloca o endereço dela por aí na internet. Essas são as 3 tags mais importantes que a gente tem no React Native, na minha opinião. E a última coisa importante, antes da gente pular direto para o código, é falar sobre estilos. A gente está mexendo com React Native, o que não é web. Então a gente não tem CSS. Só que, como o React Native foi desenvolvido para ajudar os desenvolvedores web, criaram uma coisa chamada Style Sheets do React Native, que é muito parecido com o CSS. Isso daqui é só um código para vocês verem como é a estrutura normal de uma aplicação React Native. E você teria um import styles de um outro arquivo aqui adjacente chamado styles. E aí, em cada tag que você precisasse, você colocaria um style igual a styles, ponto. Aí, tipo, o nome da sua classe, digamos assim. Então, styles.container é esse view que é a aplicação toda. O texto é styles.title. A imagem é styles.image aqui. E como é que é a sintaxe desses styles em si? Ela é basicamente isso aqui. Você importa style sheet from React Native. Depois você cria uma constante styles, que é igual a stylesheet.create. Aí você abre parênteses. E dentro dos parênteses você passa um dicionário. Que aí, cada chave desse dicionário, ou seja, esse container, vai ser aplicado aqui. Aí aqui vão ser as coisas parecidas com a web que vocês estão acostumados, tipo flex 1, background color, aí aqui você pode passar código hexadecimal, RGB, HSL, todas essas coisas que vocês já estão acostumados. Title, font family, font size, e a imagem, uma coisa que eu esqueci de falar, é que geralmente as imagens, quando você coloca ela direto no React Native, ela não aparece, a imagem tipo, fica invisível, porque ela não tem altura nem largura. Então você precisa definir explicitamente qual é o tamanho dela no React Native para ela funcionar. Uma coisa importante que vocês vão perceber é que apesar de parecer com CSS, não é CSS, porque background color aqui está tudo junto e camel case. Por que isso? Porque no JavaScript não existe hífen em nome de variável, em chave de dicionário. Então, ao invés do hífen que a gente usaria no CSS, aqui a gente usa camel case. Então é tudo junto e todas as palavras subsequentes da primeira são letra maiúscula. E outra coisa muito importante de se falar é que no React Native, todos os elementos, por padrão, são flexbox. A gente não tem block, a gente não tem line. É tudo flex aqui. Então, é isso. Para a gente inicializar a nossa aplicação, eu preciso que vocês rodem esse comando aqui, que vocês supostamente já têm que ter rodado. Agora é a hora que eu vou explicar a nossa aplicação. Uma galera estava animada para a gente finalmente desenvolver o Ortify, que seria o Spotify, que a gente desenvolveria aqui. A gente não vai fazer isso, desculpa para quem estava animado com isso.
mas é porque era uma aplicação muito complicada. Eu acho que ela atrapalharia mais do que ajudaria no caso desse contexto aqui. Então, no lugar disso, a gente vai desenvolver uma aplicação bem mais simples, que vai ser um app de chat, que também é uma aplicação legal, só que ela está bem mais simples do que era a aplicação de música. É sério, era muito complicado. Então, agora vamos para o celular para mostrar para vocês como é que roda uma aplicação React Native. Aqui eu estou no meu celular físico, vindo aqui no aplicativo Expo. Depois de você rodar Yarn Start aqui, vai aparecer essa tab aqui no teu Chrome. Aí você vem aqui, você coloca escanear com QR Code. E você escaneia esse QR Code aqui. Ele vai abrir teu código. O código disso daqui atualmente é só isso daqui. Isso aqui é a nossa aplicação toda. Aqui a gente pode ver o progresso. Aí, um pouco de paciência. Grande Expo. Grandioso Expo. Grande Expo, irmão. Eu amo, E, eu galera, amo essa parte, eu amo essa parte. a parte que você está escaneando o QR Code e ele fala, não tem. Mano, eu lembro quando eu fui fazer essa merda pela primeira vez, acho que eu tentei umas, tipo, umas 20 vezes essa coisa e não tava indo. Aí eu tentei entrar, eu tive que entrar pela parte da web, assim, velho, mó zoado o negócio. Aí depois que eu tava usando o negócio da web, E, ele galera, começou a uma dar coisa erro muito também, sacou? importante é que o Expo não funciona na internet da FGA. Ah, isso é real. Vocês podem ver aqui embaixo o progresso, em quantos por cento está carregado. A primeira vez demora bastante até, às vezes. Principalmente porque a gente instalou um monte de biblioteca logo de começo. É, o Kleber se perdeu. Kleber, você vai abrir o seu Expo. Primeiro você tem que rodar no terminal, né? Mariah, como é que roda no terminal mesmo, Expo? Tem que iniciar Yarn Start Yarn na sua... Start. Dentro da página. Tá. Na, Yarn na sua Start. pastinha E do aí? projeto do Expo, você dá um Yarn Start. Aí mostra o terminal aí, Brian, rapidão. Up. Você tá usando o Windows, tá? Aqui ele vai Aí aparecer esse monte de coisa. vai aparecer esse rolezinho aí. Aí ele vai mostrar um QR Code aí mesmo. Ele provavelmente na sua página, no seu Google Chrome ou qualquer navegador que estiver usando, ele vai abrir essa página que tá no fundo de trás aí, que o Brian tá mostrando também. Aí no seu aplicativo do Expo no celular, você vai. Vai ter que pariu, né, velho? Que saco. No seu aplicativo do Expo vai ter alguma coisa de escanear com QR Code. E aí você mostra esse QR Code aí que ele tá mostrando, sacou? Se der erro, é normal. Provavelmente vai dar erro. Alguém vai dar algum erro, assim, é já esperado que alguém vai dar algum erro. Dica, Às vezes testa de funciona. novo. Tenta de novo. É, tenta de novo, sei lá, para o comando, naquele terminal que você deu Yarn Start, para o comando, dá um Ctrl C e dá Yarn Start de novo, dá Yarn Install, faz os caralho 4. Se tiver dando erro ainda, tenta, tipo, entrar pelas conexões. Tá vendo que tem umas conexões ali? No site tem túnel, LAN, local. O Brian tá conectado no LAN. Às vezes, pra mim, já funcionou no local, sacou? E não tava funcionando no LAN, então às vezes muda essas merda aí, enfim, tipo. Eu não sei, velho, eu não sou Deus, sacou? Eu não sei o que acontece por trás, eu só sei que às vezes ajuda, assim, Basicamente o Expo é magia, galera. A gente não sabe o que rola por trás e ele só ajuda a nossa vida. Geralmente na FGA, É. por exemplo, só dá para rodar com túnel. Ele não aceita nem LAN nem local, geralmente. Com exceção do Ciro, que consegue rotear a internet pro próprio computador. Ele roteia a internet da FGA no computador dele. Fantástico. Então tá, Cara, brabo. galera. Esse daqui é o código da nossa aplicação por enquanto. Ele tem uma view, tem um texto aqui e tem os styles aqui embaixo. Só deixa eu mudar uma coisa aqui rapidinho. Esse aqui está reconhecendo como JavaScript. G6. Pronto. Então, basicamente, aqui a gente tem nossos estilos e aqui a estrutura da nossa aplicação em si. Flex 1 no container, para ele ocupar a tela toda. Desse jeito aqui. Pera aí, deixa eu... Ao invés de eu fazer isso daqui... E aqui. Tá. Aqui a gente está com background color de hashtag FFF, que quem não sabe é a cor branca.
A gente pode colocar aqui, por exemplo, deixa eu pensar, 00, FF, AA, por exemplo. A gente salva. Agora, uma parte muito importante é que você. Pera aí. Chacoalhe seu telefone na vida real. Primeira coisa que eu recomendo fazer é disable fast refresh, porque as últimas versões do Expo estão dando muito problema com isso. Então você desabilita isso e você, chacoalhando seu celular, aperta nessa primeira opção que é reload, que é para recarregar a tua aplicação e rodar tudo de novo. Um pouquinho para carregar de novo. Paciência. Vai. Oi. Esses comandos aqui que tá no. Que botou no Slack. Cadê, ó? Native React Gesture Handler. Eu rodo ele no Bash ou boto isso aqui no código? Porque eu boto aqui, ele tá falando que não reconhece como comando não achado. Calma Comando não aí. encontrado. Esse Colocou comando React Native Gesture Handling é um comando ou é uma linha de código isso? Tipo, Não, isso é para rodar com aquele Expo Edge e tudo isso, porque isso são pacotes. eu boto tudo junto no mesmo comando? Tudo junto. E ele aceita isso? Deixa eu ver. Sim. Só explicando esse negocinho aí. Por mais que, por exemplo, seja um comando separado, se você botar tudo de uma vez, ele vai rodando um de cada vez, sacou? Tipo, então, por exemplo, você quer rodar um yarn install com yarn start, yarn blá 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 blá. Você pode copiar tudo e colar de uma vez no seu terminal, que ele vai rodando um de cada vez. E aí, provavelmente, o último assim, você vai ter que dar um enter. Então, mesmo que fosse comando separado, você pode andar tudo junto. Mas é um comando Eu só, fiz isso galera. aqui. Comando muito grande. Nesse caso, é um comando muito É grande. porque eu tinha rodado Yarn Expo Edge sozinho. Hum. Mas no caso tem que ser tudo junto. Galera, ali vocês estão vendo a maravilha que é o Expo, porque ele está recarregando infinito. Então o que a gente precisa fazer é escanear o QR Code de novo. Caralho, Vocês Expo é vão uma merda. passar a amar o Expo. Só que sem o Expo seria muito pior. Aí vocês precisam entender. Então, tipo, o Expo é ruim, mas é a melhor opção que a gente tem para desenvolver com React Native. Tá buildando. Ô, Brian, onde você clicou para poder aparecer esse fundo com tipo uma foto atrás pelo telefone? Eu chacoalhei o telefone, aí apareceu o reload. Camel. Camel. Oi? Camel o quê? Tá, como é que você colocou pra. Ó, tipo, o meu tá precisando disso também, ó. Open up app.js to start working. Aí você chacoalha teu celular na vida real e ele abre Aham, esse menu. chacoalhei. Aí depois você clicou onde? Um reload, que é para recarregar a Ah, aplicação. tá. Beleza. Porque a gente desabilitou o Fast Refresh, que ele ia atualizar sozinho, porque ele está instável. Aí aqui você já pode mudar seus estilos e ver as mudanças. Tipo, antes estava branco, eu coloquei essa cor aqui e ele já mudou. Então, tipo, é bem simples. Mas os deles, Brian, É, já muda automaticamente, né? Se eu listar um Ctrl S aí no computador, que já atualiza no dele. não, eu. Então, já tá assim, só que ele tá instável quando você tenta mexer com a API. Quando você começa a mexer com coisa de internet, isso tende a Aham. dar problema. Eu desligo. Eu recomendo Aí- desligar, porque é instável. Eu não recomendo vocês Mas tu já usarem. desligou os deles, por exemplo? Não, Você, o comando vocês que você têm deu. que. Então pronto. Aqui no. Onde. Bem essa quarta opção aqui. Vocês têm que estar escrito Enable, que é para ativar. Porque o de vocês tem que estar desativado para dar certo. Aqui é o normal de CSS, que eu posso colocar Flex Start, por exemplo. Salvo, recarrego. E aí agora já foi aqui para o começo, para o lado esquerdo.
Aqui eu posso colocar o texto que eu quiser. Salvando. Ele já atualiza e está nosso texto ali. Então, tipo, setup de ambiente é isso. Agora, a estrutura do nosso projeto, eu estou com a colinha aberta aqui. A gente vai usar algumas tecnologias que eu vou falar com vocês. A primeira é a questão de navegação. Porque uma aplicação profissional geralmente vai ter várias páginas. Então a gente precisa ter alguma coisa para cuidar dessas páginas. A gente vai usar uma biblioteca chamada React Navigation. E a gente vai usar uma coisa chamada Stack Navigation. Quando aparecer, eu vou explicar um pouco melhor. Porque é uma coisa relativamente difícil de entender. Basicamente, como a gente já instalou essas dependências, agora a gente só volta para cá. Eu vou deletar tudo isso aqui, porque isso aqui é inútil para a gente. Vou deletar isso daqui. Então, a gente vai... As bibliotecas são essas daqui. React Native, que é para qualquer coisa de navegação no React Native, a gente vai usar essa, que é um Navigation Container. E para o Stack especificamente, a gente precisa dessa função chamada Create Stack Navigator. Então a gente vem aqui, constante, AppStack é igual a Create Stack Navigator. Onde você pegou esses imports? É só do que eu já fiz antes para tudo funcionar. Mas basicamente você vai importar Navigation Container do @React Navigation /native e o Create Stack Navigator do @React Navigation /stack. Entendi. Essa função, Create Stack Navigator, vai retornar um objeto chamado AppStack. AppStack tem duas partes. Mas para tudo funcionar, tudo tem que estar ao redor de um Navigation Container. Tudo tem que estar aqui dentro. Aí já aqui dentro, a gente faz um AppStack ponto Navigator assim. E aí todos os seus stacks têm que estar aqui dentro do AppStack Navigator. A primeira que a gente vai passar é AppStack. Aí a outra coisa que ele retorna, o AppStack, é AppStack.screen. É uma tag que se fecha e aqui você vai passar principalmente duas coisas. Name, que é literalmente o nome da tua tela. A primeira tela que a gente vai criar é a tela de login. E um componente, que vai ser literalmente uma tela também. Vai ser o componente que você vai renderizar. Para isso, a gente precisa melhorar a nossa estrutura de páginas. Então, o que a gente geralmente faz aqui na Orquestra? A estrutura que a gente prefere aqui. A gente tem uma pasta chamada src, e dentro dela a gente tem uma outra página chamada Pages. Aí dentro dela a gente vai criar uma página chamada Login, com um arquivo chamado index.js ou JSX. Esse index.js vai ser a nossa tela. Eu não vou roubar, não. Por enquanto, nossa aplicação não vai aparecer nada, então só vou colocar uma coisa simples para a gente entender o que está rolando. Eu estou fazendo um componente com função. Eu quero que ele simplesmente retorne. Eu vou fazer ele retornar uma view com text. Opa. Então a gente precisa importar dois componentes aqui dentro, view e text. Nosso primeiro componente aqui vai ser uma view. E dentro dessa view vai ter um text chamado login. E como sempre, a gente precisa
export, default, login, que é para exportar esse componente aqui. Ao invés disso aqui ficar tudo no nosso app, porque esse aqui é um pouco desorganizado, a gente vai pegar, vai criar um outro arquivo. Simplesmente por questão de organização, que é um routes.jsx. E esse routes.jsx vai ter essa questão do navigation container também. Ele basicamente vai ter tudo isso aqui, só que ao invés de exportar app, a gente exporta routes. E aqui no app, o que a gente faz? A gente simplesmente importa aquele route. A gente vai importar routes from /src /routes. Não precisa colocar a extensão depois. A gente está importando aquele componente routes, ou seja, agora é só usar. Enquanto isso, o routes vai importar login. Opa, o quê? Esse routes é JSX mesmo? Ou JS, né? Não faz muita diferença. Aqui eu vou importar aquele componente login que a gente criou em pages. /pages /login. Então a gente vai importar ele e colocar o login aqui dentro. Recarregando, ele supostamente tem que dar certo. Ele deu erro. .pages. Ah, tá. Esse daqui é um erro que dá de vez em quando, é um saco. Eu preciso derrubar tudo para ele funcionar de novo. Porque, às vezes, se você criar um arquivo durante a execução, ele pode não reconhecer diretamente. Você tem que parar a execução do seu aplicativo, dando Ctrl C. E aí é uma tarefa de paciência. Mas vocês conseguiram pegar esse aqui, que isso aqui é para a gente mostrar esse componente aqui só. Não pegaram? Não. Pô, peguei, mano. Isso vai fazer um pouco mais sentido quando a gente tiver várias páginas. Mas, basicamente, React Native não tem aquele sistema de páginas que a gente tem na web, onde a gente simplesmente pode ir para outras rotas. Isso daqui, ele vai fazer a magia para a gente por trás, não me pergunte como, de simplesmente conseguir fazer as rotas funcionarem. A gente basicamente, aí depois a gente vai ter uns métodos para fazer uma rota e para outra. Aí que tem que rodar de novo. Vai naquele index.js. Isso daqui? Uhum. No routes. E o app. O app em si só serve para entregar esse Valeu. route de volta. O Expo não está com muita vontade de funcionar hoje. Normal. Só então, enquanto tá rolando aí, só tentando explicar o que tá acontecendo aí. Volta pro código rapidão, Brian. Rapidão. 2 tempos. Vai no index primeiro. No index, o que tá acontecendo, gente? O Brian literalmente ele tá botando que vai aparecer na nossa tela primeiro. Ela seria a nossa página principal. Então, nesse caso aí, vai aparecer um texto. O Brian importou o view text, então ele vai aparecer um texto, que é o login. Então, teoricamente, teria que aparecer um textinho login aí. Aí você pode ir para routes agora. Aí o Brian ele tá exportando esse index, esse login, pro routes. O que vai ser o routes? O routes é um arquivo que a gente cria para qualquer projeto que a gente faz de rotas, que são as rotas das nossas páginas, tanto web como páginas de um aplicativo. E nele, por exemplo,
eu não sei se vocês lembram da parte do React normal, React.js. A gente tinha o roads e tinha uma propriedade para poder fazer roteamento, né? Que tinha o road, tinha o switch lá também. E lá a gente mostrava em qual página tá acontecendo cada coisa. Aí é praticamente o mesmo esquema, sacou? É a mesma lógica por trás, só que é indiferente no React Native, a gente usa duas propriedades, que é o Create Stack Correto. Navigation. Pronto. Que é esse Create Stack Navigator, que é exatamente para criar essa, meio que tipo, a função da rotinha aí, vamos assim dizer. E aí a gente usa depois o Navigation Container, que vocês podem ver ali o Brian usando em tags. Esse Navigation Container vai ser exatamente tipo a área em que a gente vai botar as nossas rotas de navegação, por meio desse app Stack Navigation e app.screen. E aí você tá vendo que ele, tipo, ele importa o login do index lá, ele cria uma página login e tal, você tem um index, ele importa o login do index login, e ele coloca a mesma coisa como se fosse no React normal. Vocês lembram que a gente botava, se não me engano, acho que, tipo, a rota da página, nesse caso não precisa da rota, mas ele bota o componente também de onde vai tirar essa página, que é o componente login que ele importou. E E aí no precisa app, o app é literalmente só pra, tipo... Pode continuar, foi mal. Não, pode falar. A única coisa é que precisa explicitar o nome da página da rota aqui. Se não explicitar, ele dá erro. Esse é literalmente, tipo, a rota me corrija se eu estiver errado, tá, Brian? Não sei muito bem. Mas na parte web, a nossa rota seria, tipo, barra, blá, 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 pra onde ele acessa numa, tipo, no browser normal, sacou? Nesse caso aí é diferente, ele acessa por meio de nomes das páginas. No caso, o Brian deu o nome de login. É meio que o mesmo esquema por trás da página web. Eu não sei se vocês lembram como funcionava o roads na página web. É isso, Brian? Se tiver É errado, me exatamente dá um isso. É tapa na cara. exatamente isso. E uma boa prática é Mas, você colocar o nome igual ao componente, para deixar tipo, tudo bem explícito, tipo, eu tô mexendo com essa coisa. Essa é a página de login, por isso ela se chama login. e o app ele só funciona para ele pegar tudo isso daqui, sacou? Tudo que a gente está fazendo. Então, vejam que é tipo meio que um esquema cadeia. A gente vai criando um arquivozinho que vai para outro arquivozinho, que chega no arquivozinho principal, e esse principal vai pegando um bando de arquivozinho, que vai para arquivozinho, blá 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 blá. O app ele só tá literalmente tipo, me corrija, tá? Para Se eu estiver errado, entregar mas tudo. vamos dizer É que literalmente para entregar tudo de volta. compilando tudo, entre aspas. Exatamente. É, Que tudo tá vindo da Roads, inclusive. A Roads vai ser essa página de navegação que vai linkar todas as outras páginas que a gente tá criando. Véi, o Expo é uma merda, né? Puta que pariu, mano. Pode voltar lá Eu no realmente Road, odeio essa porra. ô Brian. opa. No Roads, pode voltar no Roads, rapidinho? Uhum. Tem aqui. Enquanto não se começar, já pode mudar pra lá, tá? Se... Bravo, volta no index rapidão, por favor. Espera um pouco. O index ele é bem básico, ele é um componente com um view e um text. Por enquanto, a gente obviamente vai colocar muito mais coisa nele. Beleza. Galera, eu vou trocar isso aqui para túnel agora, porque eu tô de saco cheio. O túnel, ele geralmente é bem mais eficiente do que colocar LAN ou local. Só que para isso vocês precisam estar conectado com um cabo USB, com depuração ativada. E esse, abrir um emulador de USB, de Android e rodar no web browser, funcionou? Rodando no web browser é pesado pra caramba. Se eu fizesse isso com o Meets e com a apresentação aqui, VS Code e tudo mais, provavelmente cairia. Isso E aqui é o Android uma feature rodou? experimental. Um emulador é quase a mesma coisa, porque eu até tenho um emulador de Android aqui no meu computador, mas o emulador de Android é extremamente pesado. Tipo, gente com 16 de RAM tem problema às vezes para rodar. Já. Então, tipo assim, o Expo foi criado justamente para a gente não se preocupar com isso e só executar direto de dentro do aplicativo Expo, sem problema. Então, não tentem complicar o que já foi simplificado. Tem 30 e poucos por cento.
que é fantástico da vida é quando você espera tudo isso aqui e teu código ainda dá erro depois. Mas foi mal, tava o microfone ligado. Não perdoa, Rodrigo. Ele tá carregando de novo. Hum. Então, basicamente é isso. Uma coisa legal que essa biblioteca React Navigation faz pra gente, a gente já coloca esse header, que é esse componente aqui em cima, que tipo, ele diz qual página você tá, você também pode colocar várias coisas nele. Ele, tipo, bem interessante. E aqui dentro dele em si que a gente vai ter o nosso componente, que por enquanto é só um texto escrito login. Aí agora que a gente vai para deixar ele um pouco mais interessante. Roubando um pouco aqui do código que eu já fiz. As coisas que a gente vai precisar de começo são essas daqui. O login vai ter que retornar. Tá. Apesar de ser uma porcaria, eu vou habilitar isso aqui para ficar mais fácil para vocês verem. A gente vai precisar de um estilo aqui nessa página. Então, aqui em login, eu vou criar um arquivo adjacente que eu vou chamar de styles.js. A única função desse arquivo é dizer os estilos dessa nossa página dessa nossa página login. Ou seja, eu vou ter que importar style sheet do React Native. Eu faço uma constante de estilos. Isso aqui tem que ser uma constante, basicamente, porque a gente não quer, a gente não se importa se isso aqui mudar. Igual stylesheet.create. É muito importante que seja um ponto .create para ele funcionar direito. Container é o que quase a gente se usa quando a gente vai fazer a página em si. É o componente que tem tudo dentro. É como se fosse tipo o body do HTML, se vocês me entendem, que a nossa página toda vai estar dentro dele. Para ele ocupar a página toda, a gente coloca um flex 1. A cor dele, eu não quero que ela seja branco puro. Eu gosto de colocar a hashtag EEE, que é um quase branco. Provando um pouco, vocês veem que ele é um pouquinho mais escuro do que o fundo. E uma coisa importante sempre se fazer é o align items, que é colocar centralizar nesse eixo aqui. Aí para isso aqui tudo entrar em efeito, styles from, vocês importam esses estilos. A gente tem que exportar aqui. Indo aqui, esse view vai receber aquele estilo lá. Então, style, aí você tem que passar, obviamente, entre chaves, styles.container. Assim. É isso. Isso daqui é o componente da nossa página. Como vocês se lembram, posso colocar aqui a cor que eu quiser.
Vamos usar esse E. Por que eu não vou usar o branco absoluto? Porque eu vou usar o branco puro para outra coisa. Depois disso, a gente tem que vir com um texto que vai ficar em cima, que é um... Entre agora, ele vai ser a label. Styles.input. Não, styles.label. Ele, por enquanto, não vai ter muita coisa, mas a gente vai adicionar mais para ele no final. Por enquanto, eu vou colocar um font size de 20. Interessante. Uma coisa também muito boa para se fazer é que eu não quero que ele fique colado aqui em cima. Então, vou colocar um padding aqui na aplicação toda de 20. 30. Aí ele empurra um pouco mais para baixo. Depois dessa label, eu vou querer a coisa que é mais importante no nosso login, que é um text input. Text input é justamente o que está no nome. Ele é um negócio para a gente colocar o nosso texto. Para a gente inserir texto na nossa aplicação. Eu vou copiar e colar isso aqui por enquanto para facilitar. Eu vou explicar cada uma das propriedades. Placeholder, ele é... Calma aí, antes disso eu vou apagar esses dois aqui. Na verdade, eu vou apagar tudo aqui e vou colocar só esse estilo. Eu vou fazer tudo do zero. Aí, tipo, vocês veem, aqui a gente tem um input de texto, a gente pode digitar, só que ele está praticamente apagado, não tem nenhum indício que ele está aqui, ele não faz nada. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar o estilo. Vai ser styles.input. Eu já tenho um estilo para ele pronto, que é o que eu geralmente gosto de usar para fazer isso daqui. Ele é bem grandinho, mas eu vou explicar cada propriedade. E aqui eu preciso importar mais uma coisa. Opa, isso aqui é para o final. Tá, aqui ele já ficou bem melhor. Basicamente, eu importei uma coisa chamada dimensions do React Native, que ele é uma coisa que a gente dá um dimensions.get screen.widget. Isso aqui é a largura da tela. Ele diz para a gente qual é a largura da tela do dispositivo. E eu quero que isso aqui ocupe 80% da tela, então eu multiplico por 0,8. A largura da borda é de 2. A cor da borda é preto. Ela é sólida. Aí eu só coloco um pouco de padding para ele não ficar tipo, muito ocupado lá dentro. E ele fica assim, já fica bem melhor. Só que, tipo assim, não tem nada escrito nele. Então, tipo, aquele texto que vem por padrão, e é para isso que a gente tem uma propriedade chamada placeholder. A gente coloca o texto aqui dentro, que é o que ele vai ficar quando não tiver nada. Nesse caso, eu coloquei orc. E, tipo, bem simples isso. Uma coisa que não é tão simples é como ele cuida do texto. Porque, digamos, eu coloco o texto aqui, meu nome é Brian. Só que ele não faz nada com esse texto. Então, como o Felipe já explicou para vocês ontem a questão do use state, ontem não, semana passada, a gente vai usar um use state. Peraí. Para ele cuidar dessa string, que vai ser um username e um set username. E para isso a gente tem que colocar que o valor disso aqui é o username e acho que o nome da propriedade é onChangeText, mas eu tenho que checar aqui para ter certeza. OnChangeText é set username. Isso tudo está documentado no site do Facebook mesmo. Qual a set username. Isso aqui é uma função que vai setar o nome do usuário dentro dessa variável. Isso daqui, por enquanto, é a nossa aplicação toda. É um label aqui em cima, dizendo para a gente entrar, e aqui é um texto onde a gente pode colocar nosso nome. O que a gente tem que fazer daqui para frente?
a gente vai usar um Touchable Opacity. O Touchable Opacity, vocês podem entender ele como uma view e entende quando a gente toca nela. Então, calma aí. Só vou ter que pagar algumas coisas disso. Eu tenho que apagar isso daqui. Aqui dentro, vou colocar. Tá. O que eu fiz aqui? Eu coloquei esse Touchable Opacity e ele é uma view, ou seja, a gente coloca coisas dentro dele. Nesse caso, eu coloquei esse texto chamado que tem entrar no chat. Fazendo isso, quando a gente clicar e quando clicar nele, que é essa propriedade onPress, ele vai rodar o código que está aqui dentro. Aqui dentro, no caso, a gente tem uma função que vai simplesmente dar um console.log no nome do usuário. Colocando tipo Brian aqui e clicando aqui, ele vai dar o console.log de Brian. Inclusive, galera, uma coisa que eu esqueci de falar mais cedo é que quando você dá console.log, ele vai parar nesse console aqui onde tem o seu QR Code. Então, bora utilizar esse botão para ele ficar melhor, porque por enquanto ele é literalmente um texto sem graça. Para estilizar o container, a gente vai usar esse nome button, btn. É um estilo um pouco mais... Ah, não, tá até que simples. Tá, agora ele já ficou tipo 200% melhor. O que eu fiz com esse botão? Eu coloquei uma cor de fundo, esse hashtag 7AC1414E, que é o verde orquestra, decorem. Quem não decorar vai estar reprovado do PT. A gente coloca esse padding vertical para ele ficar afastado aqui em certa quantidade e o padding horizontal para ele ficar afastado aqui dos lados. O border radius eu coloquei ele como 3. Se vocês quiserem, vocês podem botar tipo mais. Eu estou satisfeito com 3, eu acho que é de bom tamanho. Vocês podem tipo, botar um número bem alto, tipo 300. Se for maior do que o componente, ele simplesmente vai ficar com essa borda completamente redonda. Mas eu quero só 3 mesmo. E aqui a margem para ele ficar afastado de outras coisas da nossa interface. Aqui dentro dele, a gente tem um botão text, que é o texto que está escrito entrar no chat. Então vamos dar uma utilizada nele também, bem simples. Os estilos. Vocês podem ver, por padrão ele veio preto. Por enquanto, a única coisa que eu vou fazer é colocar color em branco absoluto. E é isso. Essa é a nossa tela por enquanto. Só que a gente não tem funcionalidade nenhuma, com exceção de mostrar o nome do usuário no terminal, o que não é útil para ninguém. Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai criar uma outra tela. Essa tela vai ser a tela de chat. Brian, só abre esse style aí, rapidão. Estilos. Aham. Foi. Para quem não sabe, o container é a página toda, label é esse texto aqui, input é esse text input, button é o container, você pode passar tipo, na div ao redor disso, e button text é esse texto aqui dentro. Bem simples. As coisas vão complicar daqui a pouco. Chat, por enquanto a gente vai fazer nada muito complicado. Então, import. Por enquanto, a gente vai importar text e view do React Native só para fins de teste. E aí aqui a gente coloca um view. Com aqui dentro um text escrito
nosso chat. E um export default chat. Vindo aqui no nosso router, a gente vai importar esse componente também, chamado chat, que é a nossa tela de chat. Então, /pages /chat. E a gente vai adicionar ela aqui na nossa navegação. Component é o chat. Tá, a gente fez isso, mas como é que a gente faz para acessar esse chat? Obviamente, o que a gente quer fazer é apertando esse botão. Então, essa biblioteca, React Navigation, ela nos permite, tipo, como a gente passou ela para esse appstack.screen e a gente fez ela como uma função, ela vai ter uma propriedade aqui chamada Navigator. Agora eu não lembro mais, espera aí. É Navigation. Então, basicamente, a gente vai ter, tipo, essa variável que é passado para ele, Navigation. Para vocês acessarem ela, vocês têm que fazer dessa maneira aqui, colocando chaves, Navigation. Ela é basicamente magia para mim. Ninguém sabe o que ela faz por trás. Tipo, como ela chega aqui ou para onde ela vai. Aqui você coloca navigation.navigate. Navigate. E passa aqui dentro um nome. Que nome a gente coloca? O nome dessa tela. E isso vai permitir que a gente vá para aquela tela lá. Então, com isso salvo, a gente simplesmente apertando entrar no chat, já vai para a tela de chat. Que é tipo... Eu, sinceramente, acredito que é mais fácil até do que o da web, na minha opinião, colocar tanto switcher, essas coisas. Por isso que é muito importante você saber o nome que você colocou aqui. Porque quando você quiser viajar de tela para tela, você coloca navigation.navigate chat. E ele automaticamente já coloca essa seta aqui do lado para poder voltar. Tipo, ele já faz um monte de coisa automática para a gente. Então, eu poderia colocar aqui Brian e entrar no chat. E aqui a gente já tem nosso chat. Então, bora começar a trabalhar no chat? Bora, mas antes disso a gente precisa falar de como vai ser a funcionalidade. Para a gente ter um chat, a gente precisa de um back-end, a gente precisa de um servidor. Eu não tenho tempo de construir um servidor, então eu vou usar a alternativa dos preguiçosos. Eu vou usar uma coisa chamada Firebase. Firebase é uma coisa criada pelo Facebook não, pela Google. É basicamente um serviço gratuito, onde você pode criar um servidor e um banco de dados, tudo de graça, muito fácil. E ele já tem uma biblioteca de JavaScript que facilita ainda mais esse processo. Então, isso daqui eu não vou explicar muito para vocês, porque isso aqui vai além do escopo. Isso aqui geralmente você teria seu próprio servidor. Isso aqui é só uma maneira preguiçosa de se fazer isso. Vou dar só uma explicada por cima. Eu criei esse arquivo chamado Fire, no mesmo lugar onde está Routes e a pasta Pages. Basicamente, o que a gente vai fazer? Calma, isso daqui tem que ser em tela cheia para explicar melhor. Import Firebase, dessa biblioteca Firebase. E eu estou criando aqui uma classe Fire. Ela tem um construtor, que é o que roda logo quando essa classe é criada. Aí eu vou rodar dois métodos. O método init, que é esse método aqui, e o método observeOf, que é para a gente saber se as autorizações do cliente foram alteradas. O que o init faz? Ele olha aqui, firebase.fs.len. Ele vê se a gente tem mais de uma instância rodando. Isso aqui é tipo, bem complicado de se explicar. Simplesmente colocam. Eu vou disponibilizar tudo isso aqui depois. Vou disponibilizar agora mesmo. Só que isso aqui, antes de tudo, eu tenho que falar que isso aqui é muito importante que vocês não compartilhem em nenhum lugar da internet, porque isso daqui foi uma coisa que eu criei no serviço do Firebase. Tipo, isso aqui está no meu nome. Então, não compartilhem em nenhum lugar da internet. Tipo, não subam no seu GitHub, não compartilhem com ninguém. Porque eu tive que fazer umas configurações diferentes das padrão. E é isso. Eu vou mandar aqui no chat do Meet mesmo. Ou vocês preferem no do Telegram?
Manda um Telegram junto com todos os outros códigos. Ah, não. Os códigos em si eu não vou mandar agora. Isso daqui é só para vocês poderem seguir ao mesmo tempo que eu. Mas é porque não dá pra seguir, porque você vai mudando de página muito rápido, não dá nem pra copiar. Você não tá escrevendo os códigos. E aí eu tento copiar o que você tá fazendo, você já muda de página já, e eu tenho que ficar tirando o print das páginas, Gente, tomando os códigos. Como essa aula vai ser disponibilizada Telegram. depois, eu recomendo vocês não ficarem copiando o código agora. Presta atenção no que o sim. Brian tá fazendo e depois vocês tentam. Como o Johnson falou, ele está gravando a aula, então não se preocupem com isso. E o código vai ser disponibilizado depois. Só tentem entender o que está rolando. Presta Já- atenção, vai me Não é importante. E se eu estiver indo muito rápido, vocês podem pedir para eu parar. Não tem problema em pedir para eu parar e explicar alguma coisa. Vou mandar aqui no grupo dos trainees mesmo. Só que não pode isso em nenhum lugar da internet, galera. É sério. Porque o Firebase é gratuito até certo ponto. Se você fizer requisição demais, eles vão trancar o serviço para aquela aplicação e aí, se você quiser usar de novo, você vai ter que pagar. jogos grátis e giveaway. Sim. Eu estou sempre preparado, irmão. Isso daqui, vocês vão criar um arquivo Fire e copiar isso daqui. É bem simples. Isso aqui tem um monte de método chato pra caramba que eu tive que criar. Porque é uma classe, aí tem que dar... Não vale a pena explicar, mas basicamente isso aqui faz funcionar as mensagens. É isso. Isso geralmente, digamos que você seja um desenvolvedor mobile, quem faria isso para você seria um cara do back-end. Você não precisa se preocupar com isso. Isso aqui é o que o cara do Node faria. Então isso aqui não entra no nosso escopo aqui. Você só precisa entender que isso daqui permite a gente interagir com um banco de dados. Com esse Fire criado, a gente já pode começar a nossa página de chat. Aqui no chat a gente vai usar, acho que a última biblioteca do dia, que é uma chamada React Native Gifted Chat. Ela é uma biblioteca fantástica porque ela literalmente cria um chat para a gente. Ela cria uma página de chat. Para isso, eu só tenho que checar se o nome aqui está certo. Gifted Chat. Junto aqui sim. E aqui o único componente que vocês vão passar é literalmente só o Gifted Chat. Supostamente já tinha que funcionar. Assim, agora ele foi. Vocês podem ver que, tipo, como é que ele tá. Aqui ele já tem, tipo, o campo pra gente incluir as mensagens e tudo. O botão pra gente enviar coisa. Só que ele ainda não envia nada. Ele não tem as mensagens. Porque o Gifted Chat ele vai ter um monte de propriedades que a gente vai ter que alterar para ele funcionar da maneira que a gente quer. Brian, rapidão. O João Vitor Mota Souto, ele perguntou se o Fire tá dentro do CRC ou de Pages. Tá dentro de CRC, do lado de Routes e da pasta Pages. Porque ele é um serviço, então ele não tá dentro de Pages. Thank you. Aí aqui a gente vai usar novamente o useState para a gente criar um estado para as nossas mensagens. Nossas mensagens vão ser guardadas aqui. Messages. Uma dúvida, galera, que eu não assisti a aula toda do Felipe. Ele ensinou para vocês que é o Use Effect? Dá o feedback aí, galera. Ele ensinou? Acho que só o Não, passei não. Só o stage. Tem um que o React adicionou nos últimos tempos. Beleza. O que é o Use Effect? Você coloca ele aqui. Ele vai tomar dois parâmetros. Uma função e uma array.
que ele vai fazer? Ele vai executar essa função, que eu vou passar aqui como primeiro parâmetro, toda vez que o valor que estiver aqui dentro mudar. Se eu passar só isso daqui, ele vai atualizar todo tick, todo frame, tipo, mais 60 frames por segundo. Então ele vai executar isso aqui 60 vezes por segundo, essa função. Colocando um parâmetro aqui, aí digamos que eu coloque o messages, ele vai executar essa função toda vez que o messages, moto legal, ele vai executar essa função toda vez que o messages mudar. E se eu colocar uma array vazia, ele vai executar essa função só quando o componente chat for criado. Nada mais. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Então, eu quero que, logo quando for criado, ele execute esse comando aqui daquela classe Fire que eu setei para vocês, para ele pegar as mensagens, as últimas 20 mensagens? Agora eu não me lembro. Para ele pegar as últimas 25 mensagens que tem no banco de dados. Aí ele vai pegar as últimas 25 mensagens e vai colocar nas nossas mensagens, no set messages. É um pouco estranho, sim, é horrível, só que é assim que funciona. E no Gifted Chat, a gente, que é uma biblioteca da comunidade, a gente passa uma propriedade messages, que é igual esse estado que a gente criou chamado messages. E voltando aqui, ele deu algum erro. Incrível. Que erro que ele deu? Aqui no route, ele está dando algum erro. Stack Navigator. Botando para carregar de novo. Eu acho que o erro novamente era só um espaço aqui no final. Provavelmente. Aí aqui eu coloco o meu nome, Brian, entrar no chat. E aqui eu já tenho meu chat, onde, como eu mudei algumas coisas da última vez, ele está renderizando as mensagens do Brian. Que sou eu no caso, mas eu estava usando um outro código. Então ele gerou isso aqui agora. Essas mensagens. Tipo, o problema essas são as mensagens. Só que se eu colocar oi, ele não envia mensagem ainda. Então o que a gente precisa colocar? Obviamente, uma prop que tem aqui, que é onSend. Essa prop vai fazer com que, basicamente, eu vou ter que reiniciar minha aplicação aqui, rapidão. E agora, esse tipo de momento que eu não recomendo vocês usarem aquele Fast Refresh, porque o Firebase é um serviço na nuvem, então ele não entende o que está acontecendo aqui no nosso celular. Por isso, agora eu recomendo você só recarregar a aplicação apertando aqui no botão Reload. Daqui para frente, se vocês não usarem, vai ficar um pouco complicado. Colocando aqui Brian, entrar no chat, eu posso mandar mensagem aqui. Só que é uma mensagem anônima, completamente anônima. Então, o que a gente precisa fazer é arranjar alguma maneira da gente passar o nosso usuário para a próxima página. E o React Navigation também tem uma coisa maravilhosa para isso. Vocês se lembram quando a gente fez esse navigation.navigate? Imagina que a gente quisesse passar uma informação dessa página para a próxima. É simples. Você coloca uma vírgula, um dicionário. E aí você coloca aqui, username, também. Para não confundir, vou passar um nome, que é essa variável username que está no nosso text input. O que tiver aqui dentro, a gente vai passar para o que tiver aqui dentro, a gente vai passar para a próxima tela quando clicar em entrar chat.
usando esse método aqui, que a gente simplesmente passa um name e username. E para a gente acessar isso na próxima página, é simples. Aqui, ao invés de a gente usar navigation dessa vez, a gente pega um chamado route. Route. E para a gente pegar esse nome, a gente usa uma coisa, a gente simplesmente coloca route.params. Aí depois do params ponto, a gente coloca o que a gente colocou aqui. Nesse caso eu coloquei name. Então, name, nesse caso, vai ser o que eu coloquei aqui dentro. E é assim que você passa coisas de uma página para outra. Sacaram? Tá, e como eu faço para isso daqui reconhecer quem eu sou? Basicamente, eu tenho que usar dessa biblioteca também, porque ela tem tudo. Preciso passar um dicionário com o usuário. Esse usuário vai ter duas coisas. Um nome do usuário, que vai ser esse routes.params.name, que é o nome que está entrando no text input. E esse underline ID é uma coisa um pouco mais complicada, que ele tem mais a ver com encriptação e identificador universal. É tipo uma coisa complicada de matemática discreta. Vocês não precisam se preocupar, ele é basicamente para garantir que todo mundo tem uma identidade única. Fazendo isso, ele já pode reconhecer o usuário que eu sou. Se eu mandar mensagem aí recarregando a aplicação, óbvio. E como eu já estou com tudo funcionando normal com o Brian agora de novo, ele já entende que sou eu aqui. Então aquelas mensagens antigas ele já entendeu de novo. Isso daqui é uma mensagem anônima para ele. Se eu colocar o nada aqui, ele ainda entende porque eu coloquei o ID agora. O ID é o que me identifica na aplicação. Então, mesmo que eu mude de nome, ele vai entender que sou eu porque é o meu dispositivo. Tipo, é a minha identidade universal. É uma coisa muito complicada que vocês vão entender bem mais pra frente. E como tipo, vocês podem ver, uma coisa muito legal que esse chat faz é que ele estiliza praticamente tudo sozinho para você. Você coloca Brian e ele já está renderizando quase tudo. Tipo, ele já tem o text input, ele já tem o que renderiza a mensagem, ele já tem até que renderiza o botão de mandar. Um problema, que tem em inglês. Então, ele permite que a gente faça nossas próprias coisas. Ele permite que a gente customize essas coisas. Para a gente mudar o botão de enviar, para deixar um botão em português, a gente tem que passar uma função, que é uma função bem complicada. Ah, é assim. Primeiro de tudo, ela tem props. Tipo, o RenderSend é um prop do Gifted Chat que vai passar para essa função uma série de props. Eu não me importo que são esses props, porque o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente jogar tudo de volta para ele aproveitar usando desconstrução de objeto, que é uma sintaxe mais avançada e mais recente do JavaScript. Isso aqui basicamente é a abordagem do preguiçoso. Isso daqui é tipo, quando você sabe que tudo que está sendo passado vai usar, tu joga isso. Container style é o container que vai ficar ao redor dessa mensagem de enviar. Tipo, é o container que vai estar isso daqui tudo envolvido. Então, a gente vai definir esses estilos mais tarde, por enquanto não. E um texto de enviar. Uma tag de text simples. Inclusive, eu tenho que importar o text. Como vocês podem ver, por enquanto está esse send aqui. Recarregando a aplicação, ele supostamente tem que ficar na nossa própria mensagem.
Então aqui eu coloco o Brian aqui. E quando eu digitar uma mensagem aqui, ele já tem nosso próprio botão aqui, esse enviar. Ele tá horrível, então o que falta nessa tela agora aqui é estilizar melhor. Então vamos criar novamente um estilos. Isso é padrão para qualquer componente ou página que você for criar. Você vai criar um index.js e um styles.js. Os estilos que eu vou usar para isso já estão aqui. Tipo, não tem nada de fantástico, porque essa biblioteca já cuida disso tudo para gente. A única coisa que eu vou apagar é esse font family, porque eu vou ensinar para vocês uma coisa legal mais tarde. E outra coisa que é muito importante é que aqui embaixo a gente tem esse type a message, que é um texto que vai ficar quando não tiver nada. É tipo aquele placeholder, e é exatamente assim que a gente vai tratar ele. A gente simplesmente coloca placeholder. Então, tipo, mudando esse placeholder para, tipo, digite sua mensagem, vai ter, tipo, só uma string normal, não precisa fazer nada de complexo aqui. Quando eu recarregar a aplicação, supostamente, ele já tem que estar com esse novo texto no lugar. Deixa eu deixar isso aqui melhor para vocês verem tudo. Então, novamente, nossa tela inicial. Eu coloco aqui Brian. Entro no chat. Aqui embaixo já está escrito digite sua mensagem. Colocando o texto, ainda está esse coisa horrível. Então vamos estilizar ele um pouco melhor. O Send, que é um componente que eu tive que importar de React Native Gifted Chat, a propriedade dele de estilo não está em estilo, mas sim em container style. Vai ser igual a esses styles que a gente vai importar aqui em cima. Styles from styles. E o container style vai ser um styles.send container. E, antes de tudo, eu já esquecendo, tem que alterar o texto também. O texto é normal, é só style igual a styles ponto, acho que está sem send, que basicamente é só a cor, não tem nada de muito complexo nisso. Carregando de novo a aplicação. Aqui eu já coloco de novo Brian. Eu entro no chat. Aqui eu já posso colocar. E vocês podem ver que o texto já está da cor certa, já está com um estilo um pouco melhor. Ele já está entrando na nossa identidade visual, onde a gente tem esse verde como nosso padrão, que é o verde orquestra. E, tipo, a funcionalidade do aplicativo em si já está feita. Você já consegue mandar mensagem e receber mensagem. Agora, umas coisas mais legais que a gente pode colocar, por exemplo, é que, tipo assim, vamos fazer um exemplo onde eu simplesmente vou ter mensagens demais. Só um momento, porque tem que encher isso aqui de mensagem para isso aqui funcionar. Tipo, um pouco mais. Tá. Com esse tanto de mensagem aqui, o que a gente faz? No WhatsApp, por exemplo, ou no Telegram, sempre existe um botão, quando você está muito em cima, para você ir direto para baixo. Para isso, você só precisa escrever essa propriedade e já funciona. Eu simplesmente jogo aqui no meio, scroll to bottom,
atualizando isso aqui. Agora ele recarrega a aplicação. Entrando no chat. Por padrão, a gente vem aqui para baixo. Se eu estiver mais para cima, ele aparece aqui no canto e clicando nele, a gente desce normal. Igual você faria, por exemplo, no WhatsApp ou no Telegram. E ele, tipo, desce com a animação legalzinha. Não é, tipo, simplesmente teletransporta pro final. Só que a aplicação ainda tá feia. Tá com essas fontes padrão. Então a gente pode melhorar isso. Vou ensinar para vocês como é que coloca sua própria fonte. Porque no React Native você tem fontes limitadas, que são as fontes que ele já tem por padrão. Não existe aquilo de, por exemplo, no CSS ou no HTML, de você importar a fonte de outro lugar. Então o que a gente faz no lugar? Existe essa pasta Assets, e nela a gente coloca qualquer coisa do tipo imagem, ou fonte, ou vídeo, ou qualquer coisa que faça sentido colocar assim. Eu tenho um arquivo de fonte, uma pasta fonte, onde eu tenho um arquivo de fonte. Espera aí. Eu vou copiar ele e colar aqui nesse projeto, aqui na pasta de Assets. Onde eu já tenho agora eu tenho essa pasta fontes com esse arquivo aqui, que é basicamente um monte de número que representa a fonte. Que fonte é essa? É a fonte padrão da orquestra. Como eu faço para usar essa fonte agora no projeto? É uma coisa muito complicada. Sinceramente, para mim, é a coisa mais complicada que tem você colocar uma fonte personalizada. Para isso, a gente vai ter que fazer uma série de imports aqui. Primeiro é do Expo e o outro é do Expo Fonte. Deixa eu ver qual é o nome certinho aqui, porque isso aqui é difícil de saber de cor. Uploading. Assim. Esses imports aqui são muito importantes, porque agora a gente vai poder dar uma funcionalidade um pouco melhor para as coisas. Expo Fonte é uma coisa que funciona só com Expo. React Native puro não vai ter isso. Importar uma fonte em React Native puro é ainda mais difícil do que isso que eu vou ensinar para vocês. Por isso que a gente usa coisas como Expo. Então, eu vou criar uma função aqui chamada fetchFonts, que é o que vai carregar a nossa fonte. Ela vai ser uma função assíncrona. Basicamente, você tem que colocar esse async. E aí aqui vocês vão dar um await fonte.loadAsync. E aqui dentro vocês passam as suas fontes. Vocês passam um dicionário, um JSON. Nesse caso, eu vou dar um require. Eu vou requisitar aquilo que está ali fora. Eu vou querer aquilo que está no assets. Então, ponto barra assets. Só. O ponto barra assets. Eu vou copiar logo esse texto todo porque o nome da fonte é complicado. E aqui você pode colocar o nome que você quiser para essa fonte. Eu vou colocar ela como orc, porque essa fonte que a gente vai usar é a fonte oficial da orquestra. Então, a partir do momento que você faz isso, você pode usar essa fonte no projeto inteiro, usando esse nome orc. Aí daí você pode baixar as fontes lá do Google Fontes, lá, você baixa o arquivo, coloca no teu projeto e a fonte funciona. Mas existe uma etapa adicional. Colocando a fonte família aqui, orc, basicamente todo o texto do nosso projeto vai ter isso. Aqui não. Eu venho colocando isso aqui em todo o texto. Essa label.
Aqui nos estilos do chat, o input vai ter isso e o botão de send vai ter isso. Beleza. A gente já carregou a fonte, a gente criou aquela função lá. O que a gente espera? A gente espera que tudo vá funcionar. Beleza. Espera aí. E aqui eu uso novamente aquele... Eu vou ter que importar o useState e useEffect. Espera aí, deixa eu arrumar a indentação aqui. Pronto. Aí aqui eu vou fazer com que logo quando a nossa aplicação inteira for criada, eu quero que ela use esse useEffect para rodar isso daí do Fetch Fonts, para a gente poder carregar nossas fontes na nossa aplicação. Bem simples isso. Para rodar, a gente simplesmente passa isso. Então, o que a gente espera é que quando a gente carrega nossa aplicação, a gente possa ver nossa fonte em todo lugar. Correto? Aí a aplicação está carregando. Então agora a gente já tem que ver nossa fonte em todo lugar. Mas não. O que acontece é que o React Native, como ele é no código nativo, as coisas não funcionam do jeito que deveriam funcionar. Basicamente é isso. Desenvolver para celular é sofrer. Então o Expo, novamente, a gente odeia o Expo, mas ele ajuda a nossa vida. Ele veio com uma solução bem legal para isso, que é essa coisa que a gente pode importar chamada App Loading. Vocês sabem quando a gente está carregando nossa aplicação aqui e ele fica nessa tela, que é a tela de carregar? Se a gente usar esse App Loading, a gente pode aumentar a duração desse App Loading até tudo terminar de carregar com certeza. Ele garante que as coisas funcionem da maneira certa. Então, para isso, eu vou criar um useState para dizer se a aplicação está pronta ou não. useState. E esse useState por padrão vai ser false, porque a aplicação não está pronta ainda. Eu pergunto, a aplicação não está pronta? Se ela não estiver pronta, eu quero que você renderize AppLoading. É um componente AppLoading. Quando começar a carregar, ele tem um código aqui, start async e onFinish. Basicamente, esse start async é o que ele vai fazer quando ele começar a carregar as coisas e quando ele terminar de fazer tudo, eu quero que você coloque ready, que é tipo, tá pronto, como sim. E aí depois que já tiver tudo pronto, aí sim eu posso renderizar a nossa aplicação. Isso é uma das coisas que foi mais difícil para mim no começo, conseguir fazer isso daqui dar certo. Tipo, quando eu comecei a programar em React Native. E agora, supostamente, tem que tudo dar certo. Can't find variable... Ah, tá. É só um erro de digitação mesmo. Expo não funcionando, como sempre. E agora ele está carregando. Alguma coisa está errada. Veja, load async. Fonte.load async. Espera aí. Eu devo ter... Será que eu digitei alguma coisa errada?
Tá dando algum erro aqui. Olha, tá, é porque eu não, é simplesmente porque eu não estou retornando esse componente. Erro besta. Aí, simplesmente jogando isso aqui dentro de um return. Agora, ele supostamente vai funcionar tudo beleza. Agora dando reload. Porque é muito importante que isso aqui seja um componente acima de tudo. Aí vocês podem ver. Essa label aqui já está com a fonte que a gente quer. Esse input está com a fonte que a gente quer. Esse botão. Aí se eu digitar meu nome aqui, ele está na fonte certa. Chegando aqui, nessa outra, na página do chat, isso daqui não tá. Isso daqui ainda não tá. Mas pelo menos o botão de enviar já tá. E a última coisa que a gente vai fazer nessa aplicação é deixar um pouco mais bonito a questão do header. Porque, tipo assim, quase tudo está funcionando. Quase tudo está tipo, com uma identidade, mas isso aqui não tá. Isso aqui tá um branco sem graça. Isso aqui, na minha opinião, é tipo, muito feio, mas graças a Deus eles permitem que a gente altere. Para a gente alterar isso daqui, tem que usar isso daqui. Aqui nesse Navigator, a gente vai passar uma série de opções para ele. Que nesse dicionário chamado Screen Options, a gente passa um dicionário. Header Style é o estilo do header, desse bloco branco aqui. Eu simplesmente estou colocando o background color dele como esse mesmo verde. Header Title Style é esse texto. Eu estou colocando a cor dele como branco puro e a fonte dele como essa fonte orc que a gente está usando. E agora, supostamente, ele tem que ficar mais bonito. E agora, tipo, a aplicação ficou 1000 vezes melhor, na minha opinião, porque ela fica bem melhor, tipo, com tudo seguindo uma identidade visual. É que eu posso passar Brian e eu já consigo logar na aplicação e mandar mensagem. Uma coisa mais legal ainda que a gente pode fazer, que na verdade essa é a última coisa, é que ao invés de aqui em cima só mostrar chat, a gente pode mostrar o nome do usuário. Como a gente faria isso? Toda tela dessa, toda appstack.screen, ela vai ter uma prop chamada options. Antes disso, só deixa eu melhorar aqui só essa organização aqui. Em cima também. Aí aqui a gente coloca esse options. Esse options é uma função que ele vai receber novamente, tanto aquele navigation quanto aquele routes. Então eu simplesmente coloco o título da página como route.params.name, que é o que a gente vai receber daquela tela login. Ou, se o usuário não tiver nome, ou seja, se não estiver em branco, a gente coloca orgchat. Carregando isso aqui. Rodando tudo de novo. Opa, eu esqueci de salvar. Tem que recarregar de novo, porque eu não salvei. Aqui, se eu colocar, por exemplo, o Brian, e aqui em cima ele fica com o Brian. Algumas coisas não são mudadas. Por exemplo, o da mensagem. O essencial seria que ele tivesse verde da orquestra com a fonte da orquestra.
porque esse aqui não tá? Porque esse daqui é muito difícil. Eu fiz ele ficar mais agradável, só que na maior sinceridade, isso é muito difícil para vocês no momento. Só que essa biblioteca, na documentação oficial, ela tem um exemplo de como fazer isso. Sabe o Slack, a plataforma que a gente usa na orquestra? Eles colocaram as mensagens aqui, essas mensagens para ficarem iguais a do Slack, aparecendo o avatar de usuário e tudo mais. Então, tipo assim, é possível fazer uma coisa mais elaborada, só dá muito trabalho. Para vocês verem esse exemplo, só vocês virem. Espera um pouco, que tá travando delícia. Alguém aí com dúvida? Pá. Travadão. Aí basicamente vocês precisam procurar como tá uma maravilha. Pet Native Gifted Chat no Google. Vocês veem no repositório dele aqui, desse cara. Ele é o cara que criou essa biblioteca. Vindo aqui documentar como fazer as coisas usando essa biblioteca de chat. É uma biblioteca bem interessante porque ela permite a gente personalizar muita coisa. Tipo, ela dá bastante liberdade pra gente. Meu computador agora tá passando mal. Tá parecendo o meu, cara. Fiquei até feliz. Gente, pelo menos não se você tiver um comprei Brian? aqui, vai ter essa pasta chamada Example Slack. Opa, tudo bem? É que tu tinha caído, foi mal. Ah, tá. Então eu tava falando aqui por um tempão sem ninguém me ouvir. Tá, mas basicamente nessa pasta aqui, Example Slack Message, ele mostra como é que faz para você montar um clone do Slack. Se vocês entrarem aqui, vocês vão perceber que é bem mais complicado do que parece, porque essa questão da mensagem em si é bem difícil de se fazer funcionar. Aí aqui embaixo, cadê? Para baixo. Aqui é onde a gente vai ter toda a documentação disso aqui tudinho. Tem, tipo, muito, muito método, muito mesmo. E, tipo, dá para personalizar bastante. Tipo, daqui até aqui, tudo funciona. Tudo é coisa pra gente melhorar. Então, essa aplicação
por incrível que pareça, rápido assim, 2 horas, a gente criou o WhatsApp. Tirando que ele não é o WhatsApp porque ele não aguenta a quantidade de pessoas do WhatsApp. Mas é isso. Vocês têm alguma dúvida? Alô? Eu não tenho, não. Achei bem legal, cara. Eu até dei uma CD ali, no Saba Game, no chat. Foi muito bem explicado. Só que eu vou ter que ver o vídeo depois para dar uma absorvida melhor, mas dúvida assim não. Galera, não se preocupa, o Johnson deixou gravando aqui o tempo todo, então tudo isso aqui vai estar registrado e vai estar disponibilizado para vocês da mesma maneira que os outros vídeos. A questão é que gravar um vídeo de React Native é muito mais complicado, porque poder gravar a tela do celular é mais complicado. Os momentos em que não se grava a tela é tranquilo. Só que um tutorial só de código, sem mostrar o que está acontecendo, para mim não faz sentido. Por isso que eu preferia quando a gente podia fazer na FGA, que tudo era melhor. A gente podia chegar lá na pessoa e ver o que ela estava fazendo. Era mais fácil de Bactéria ajudar. filha da puta. É um vírus, irmão. Me cobre do caralho. Esse fungo, Mas mano. o Brasil tá unido. Qual que é? Eu E vejo desse aquelas grupo propagandas Brian, que o cara vai codando e vai aparecer um celular do lado. Como é que é isso? Sabe o que, que eles Isso é usam? um cara. Isso é. Tipo, aparece o celular tipo parecendo com um iPhone X que eles usam. É um emulador com um desenho Não, mano, ele usa um emulador no computador e ele tem um computador, velho, que é um MacBook Pro 30K, velho. Razer Master fucking Eu sei quem tu Game. tá falando. É o maluco da Rocket City. O computador dele tem 2 de RAM. O meu tem 4. É isso. Na verdade, acabou de acabar. Eu tenho um software que eu acho que é mais leve pra... E aqui, ó. Esse aqui é nosso app, onde que a gente tem mensagem. Agora, tarefa para vocês, mas é completamente optativa, só faz quem for psicopata. Que é alterar essas mensagens aqui. Façam com que elas renderizem bonitinho, igual nessa mesma cor, com a mesma fonte. Eu não vou exigir nada de vocês, porque isso é muito complicado mesmo. Quando eu fui fazer isso, eu demorei 2 noites. É isso, galera. Boa sorte. Qualquer dúvida, me chamem. Pode parar, Johnson. ô Brian,